Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre reação de combustão. Mas antes vamos recordar o assunto de algumas aulas anteriores. Nós já falamos sobre as nossas aulas de químicas, o que é uma reação química, representação das fórmulas químicas, que são os reagentes e produtos, o balanceamento das equações químicas. Falamos sobre a lei da conservação das massas, sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas, sobre reações endotérmicas e exotérmicas, e hoje nós iremos falar sobre a reação de combustão. A queima da madeira, ela libera energia na forma de luz e calor para o ambiente em torno da fogueira. Essa reação é denominada de combustão. Nesse tipo de reação, sempre temos a participação de um combustível e de um comburente. Mas o que é um combustível e um comburente? A combustão é uma das reações mais comuns que nós temos no dia a dia. É muito provável que você já tenha acendido uma boca do fogão em casa usando uma faísca ou um palito de fósforo. As reações de combustão também acontecem nos motores dos automóveis que usam combustíveis como a gasolina, o óleo diesel ou o etanol. Nas usinas termoelétricas, o óleo combustível sofre combustão, transferindo o calor para a água líquida, que é aquecida e se transforma em vapor. Esse vapor, por sua vez, move as turbinas, gerando a energia elétrica. As reações de combustão, elas ocorrem com grande rapidez e no ambiente sempre acompanhadas de chamas, com liberação de energia nas formas de luz e calor. Esse é um tipo de reação exotérmica. Nas reações de combustão, temos dois participantes, uma substância que queima, denominada combustível, e uma que mantém a combustão, que é denominada de comburente. Os combustíveis, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Como exemplo de combustível sólidos, nós temos a madeira e o carvão. Os líquidos, nós temos a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o etanol. Já os combustíveis gasosos, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular, e o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Já o comburente é o gás presente no ar, que é o oxigênio. Para que a combustão ocorra, nós temos que ter ao mesmo tempo o combustível, o comburente e uma fonte de ignição. Aqui na imagem ao lado, nós temos o triângulo do fogo. Então, nesse triângulo do fogo, nós temos esses três componentes. A quantidade mínima de oxigênio presente para que haja uma combustão seria em torno de 13%. Essa energia inicial, que a gente chama de fonte de ignição, é qualquer forma de calor, de faísca, uma chama que dá o início, né, à reação de combustão. Mas isso só acontece na participação dos três elementos conjuntos. Para a gente extinguir o fogo, né, basta que a gente consiga retirar um desses três elementos. Então, quando o bombeiro ele vai apagar um incêndio, geralmente, dependendo do material que está sendo queimado, ele vai jogar água. Então, a água ela vai servir para tirar o calor ali daquela reação. Também pode ser usado areia ou espuma química, que no caso vai servir como abafamento, né? Vai impedir o contato do oxigênio, do ar, com o material que está sendo queimado, que é o combustível. Então, existem várias formas, né, de extinguir um incêndio. Basta que você saiba, né, qual o material que está, o combustível que está sendo queimado ali naquela situação. Aqui nós temos um exemplo de como é importante, né, é essencial a participação do gás oxigênio na reação de combustão. Aqui nesse exemplo nós temos a parafina, que é o combustível da vela, que é a própria vela, acesa. Essa vela acesa, a gente vai colocar um copo sobre ela. Dentro desse copo existe uma quantidade pequena de gás oxigênio e a chama da vela ela vai consumir, né, essa quantidade de oxigênio e quando ela consumir todo ele, a chama simplesmente vai se apagar.
Então, isso prova que o oxigênio é um elemento essencial para a reação da combustão. Agora nós vamos falar sobre os tipos de combustíveis. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Como exemplo de combustíveis não renováveis, eles são os derivados do petróleo, que é uma substância de origem fóssil, formada há milhões de anos em condições ambientais especiais. Por isso, ele é considerado uma fonte esgotável e não renovável. Os combustíveis mais utilizados são os derivados do petróleo, que são a gasolina, o querosene, o óleo diesel, entre outros. Também temos o carvão mineral e o xisto betuminoso. Todos eles são considerados combustíveis fósseis. Aqui nós temos o carvão mineral ou o carvão vegetal. Qual será a diferença entre eles? Então vamos ver. Então, o carvão mineral, o mais comum é a hulha, que é uma fonte não renovável porque ele é de origem fóssil. Ele é utilizado como combustível para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e como matéria-prima nas usinas siderúrgicas para produzir o aço, que é uma liga de ferro e carbono. Já o carvão vegetal é uma fonte renovável, obtido pela carbonização da madeira, que pode ser utilizada também como medicamento fitoterápico, em lareiras para o aquecimento e em churrasqueiras, entre outros. Aqui sobre os meios de transporte. Então, a gasolina e o óleo diesel são os combustíveis utilizados principalmente para o transporte terrestre. Em navios ou usinas termoelétricas, o combustível mais utilizado é o óleo combustível. Todos os combustíveis fósseis, eles apresentam em sua constituição várias impurezas, entre elas o enxofre. Este, ao ser queimado, ele produz uma substância liberada na atmosfera que, combinados com a água da chuva, pode originar a chuva ácida, intensificando aí também o aquecimento global. Uma alternativa para evitar esse sério problema ambiental é utilizar o combustível obtido de fontes renováveis, conhecidos como os biocombustíveis. Aqui nós temos a composição dos combustíveis veiculares, usados no dia a dia. Então, o etanol hidratado, que é o primeiro aqui na escala, o etanol hidratado, ele é de origem da cana-de-açúcar, ele é utilizado em veículos leves, como motos e carros, na proporção de 95% de etanol com 4,9% de água. Já a gasolina é de origem do petróleo, utilizadas em veículos leves, como motos e carros, na proporção de 80% de gasolina com 20% de etanol anidro. Já o óleo diesel é de origem do petróleo também, utilizados em veículos pesados, como ônibus, caminhões e tratores, na proporção de 95% de diesel e 5% de biodiesel. Agora vamos falar um pouquinho sobre os biocombustíveis, que é uma fonte de combustível renovável. Então, cresce o número de veículos que utilizam o etanol e o biodiesel, cuja finalidade é substituir os derivados do petróleo, porque além deles serem altamente poluentes, eles são uma fonte esgotável de energia. Para o desenvolvimento das plantas é necessário a glicose, que é produzida na reação de fotossíntese, entre os raios solares, o gás carbônico e a água. Isso significa que parte do gás carbônico emitido na queima dos biocombustíveis é recuperado pelas plantas. Infelizmente, essa quantidade de gás carbônico emitido quando queima o biocombustível, ela é bem superior ao que as plantas utilizam na realização da fotossíntese. Por isso, a gente tem alguns problemas de poluição atmosférica. Então, os biocombustíveis, eles são formados a partir da biomassa. A produção do etanol que nós temos é através da cana-de-açúcar, o milho e a beterraba, são algumas plantas utilizadas. E também temos o biodiesel, que são utilizadas para a produção as plantas oleaginosas. Um exemplo é o girassol.
Quais são as vantagens e desvantagens da utilização da biomassa? Então, as vantagens seria de baixo custo e ela é renovável. Ela pode ser reutilizada e transformada em outros produtos como papel, fertilizantes e combustível para a produção de energia elétrica, através dos insumos, né, que sobram da produção do combustível. As desvantagens da biomassa, ela destrói a destruição da fauna e da flora, extinguindo certas espécies, e a biomassa também ela é menos eficiente por metro quadrado do que os painéis solares. E além disso, pode haver a contaminação do solo pelo uso dos adubos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a versatilidade da cana-de-açúcar. Então, ela pode nos fornecer aqui o bioplástico, bioenergia, porque através da sobra, né, do bagaço da cana, ela é utilizada na indústria de energia elétrica. Ela também nos fornece alimentos como o próprio açúcar, aguardente, entre outros produtos, e também é fonte de combustível, que é o etanol. Com mais de 30% da produção mundial, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui nós temos a matéria-prima para a produção do biodiesel, que é um óleo. Então, nós temos aqui o pinhão manso, a mamona, o nabo forrageiro, a soja, a gordura animal, a macaúba, o girassol, o algodão, o amendoim e também podemos usar o óleo de fritura reciclável aí como fonte de biodiesel também. Aqui é onde são produzidos, né, o biodiesel no Brasil, onde a gente produz a planta, no caso, a matéria-prima. Então, lá no norte, nós temos a produção de dendê e babaçu, no nordeste do Brasil, a produção de algodão e mamona, no sul, a produção de girassol e no centro-oeste e sudeste, a produção de soja. Nesse slide, a gente mostra como que é produzida a energia através da biomassa. Então, a biomassa, como eu disse, é o que sobra, né, da produção lá de etanol, por exemplo, o bagaço da cana, as folhas do milho. Aqui, o resíduo dessa produção do etanol, ele pode ser utilizado aqui, ó, como fonte de matéria-prima, né? Porque esse bagaço ele vai ser seco e ele vai alimentar uma caldeira. Essa caldeira, ela tem água dentro, então o calor vai transformar a água líquida em vapor de água e esse vapor, né, vai percorrer aqui as tubulações e vai girar uma turbina, que é no caso, o gerador elétrico, que vai produzir, no caso, a energia elétrica. A produção de energia elétrica nas usinas de álcool, por exemplo, elas conseguem abastecer a própria usina e também, às vezes, vende essa energia elétrica para as cidades mais próximas. Aqui nós temos a produção do biogás, que também pode ser usado na produção de energia elétrica e também como gás natural veicular. No caso aqui do biogás, é utilizado, né, os excrementos de animais, ou os insumos, né? Então, aqui, como mostra o slide, esse material orgânico, ele passa por uma higienização, depois da higienização ele segue para um equipamento onde vai ocorrer a fermentação e a produção do gás. Esse gás ele vai ser purificado e depois ele vai ser distribuído. Ou ele é distribuído para a produção de energia elétrica ou ele é distribuído para o uso de automóveis, né, e veículos, como gás natural veicular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reação de combustão, a fórmula química. Nós já falamos um pouco sobre esse tipo de reação nas nossas aulas anteriores, mas a combustão ela pode ser completa ou incompleta. Quando a combustão é completa, que é a reação de um combustível qualquer, né, que nós já falamos vários, aqui no caso a gente tem o metanol, a reação do metanol com o gás oxigênio. Se for uma combustão completa, ela vai resultar em gás carbônico e água. Quando a gente tem uma combustão incompleta, pode ser desse combustível ou de outro, nós vamos ter como resultado ou o monóxido de carbono ou a fuligem,
que é o que sobra, que fica caindo, né, no solo, que a gente, visivelmente, aquela cinza que a gente vê. Então, a cinza vai ser o resultado, o carbono no final da reação e o vapor de água. E aqui nós temos o monóxido de carbono mais o vapor de água. Enfim, toda reação de combustão, ela vai ter como produto final, se ela for uma combustão completa, o dióxido de carbono ou o que a gente conhece como gás carbônico. Aqui nós temos outras reações de outros combustíveis, né? Como eu disse, resumindo, todas têm como resultado final a produção do gás carbônico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a chuva ácida. Então, que é uma das consequências da emissão dos gases poluentes na atmosfera. Então, na chuva na fumaça, aliás, que sai dos veículos, há o óxido de enxofre e o de nitrogênio, que vai formar a chuva ácida. Esses compostos, eles reagem com as gotículas de água na atmosfera, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Além dos carros, no entanto, a poluição ela também pode vir das usinas termoelétricas ou de outras usinas que usam combustíveis fósseis, como o carvão, por exemplo. Que também podem vir de refinarias, indústrias de celulose, todas elas, quando lançada uma fumaça na atmosfera, vai gerar uma chuva ácida. Um outro fator que pode acontecer, como a gente já falou numa aula anterior, é a formação do efeito estufa. Então, o excesso de gás carbônico eliminado na atmosfera pelos carros, indústrias e outras formas, eles acabam intensificando aí a camada de gás carbônico e provocando vários efeitos no planeta, como, por exemplo, o aumento da temperatura global no planeta, que faz com que derreta, né, o gelo, a calota de gelo, e essa elevação, provocando no caso, né, esse derretimento das calotas polares, elas provocam aqui a elevação do nível do mar, que consequentemente aumenta as chuvas e tempestades e efeitos como tsunamis, e também provoca o desequilíbrio, né, dos solos através da chuva ácida, aumentando aí o pH do solo, e também provoca o desequilíbrio nos oceanos, através do derretimento do gelo, né, como se ele estivesse diluindo os sais minerais presentes no mar. Então, esses aqui são alguns dos efeitos, né, causados pela poluição atmosférica. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco como a gente pode, né, diminuir a poluição atmosférica. Nós vimos vários tipos de combustíveis, mas será que a gente pode ter um outro, né? Quem sabe, né? Então vamos refletir sobre isso. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.